Olá, eu sou a Simone Ayubi e eu tô gravando esse vídeo para propor uma reflexão sobre as emoções que vêm à tona nesse período de fechamento de ano, nesse período natalino, né? No mês de dezembro, que é um mês onde muitas decisões geralmente são tomadas, muitos ciclos costumam ser encerrados e muitas emoções vêm à tona também. Eu fiquei pensando nessas últimas semanas sobre o que eu poderia gerar de conteúdo, né, para essa época, para ajudar as pessoas a refletirem e a se sentirem melhor com elas mesmas. E aí o que eu tenho observado, até mesmo nos meus atendimentos, é que essa questão das emoções, ela é algo que emerge, né? E que muitas vezes grita dentro da gente, especialmente nessa época, e que muitas vezes a gente não sabe como lidar. Então, esse vídeo ele se propõe a falar quais são essas emoções e de forma que entender, né, que elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte da nossa história de vida, ou seja, não tem nada de errado conosco em senti-las, mas ao mesmo tempo buscar caminhos, né, para equilibrar essas emoções dentro de nós. Então, algumas dessas emoções são muito, como eu falei, elas vêm à tona, elas são muito fortes e muitas vezes a gente paralisa, a gente não sabe como agir, principalmente considerando agora essa fase entre Natal e Ano Novo. Então, uma das emoções é o sentimento de vazio, é o sentimento de solidão, é o sentimento de estar só. E muitas vezes esse sentimento ele fala tão alto que a pessoa ela prefere se afastar, ela prefere se esconder ou ela prefere evitar o contato com o outro, porque ela entendeu, de alguma forma ela absorveu que estar em contato com outras pessoas é sinônimo de dor. Essa pessoa muitas vezes já levou tanta bordoada, né, ao longo da vida, que chega uma hora que é como se a mente dela falasse assim, ok, eu não sirvo para me relacionar com ninguém. E eu tô falando de relações humanas mesmo. Então é como se fosse um mecanismo de defesa onde é preferível estar só do que eu me relacionar e me frustrar. E aí é necessário investigar essa solidão, porque nós somos seres sociáveis. Nós nascemos para interação um com os outros. E a solidão não é a mesma coisa que solitude. Eu defendo muito a solitude, que é um período que a gente tira para ficar a sós conosco mesmo, né? E esse período é extremamente saudável, ele faz bem para a alma, ele faz bem para a mente, ele serve para a gente realmente repensar muitas coisas da vida. Esse encontro consigo mesmo, ele é fundamental, importante, e eu percebo que tem gente que tem muita dificuldade disso também, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, o que eu tô querendo dizer é que a emoção a solidão, né, ela costuma ficar mais enaltecida nessa época do ano. E aí é necessário uma reflexão mesmo, entender, eu estou sentindo o que exatamente? Eu estou sentindo solidão ou não, eu estou cansado de não saber como interagir com as outras pessoas sem me machucar. Eu estou me sentindo esgotada das interações humanas, né? Por conta muitas vezes de expectativas que a gente gera no outro. E isso, quando essa expectativa não é atendida, a gente pode passar a compreender de que o caminho seja se afastar, se enclausular, se esconder. E na verdade tudo isso são mecanismos de fuga e que não resolvem. Pode até, aparentemente, no primeiro momento, dar a impressão de que alivia, mas é uma ilusão, é um alívio temporário, porque como eu falei, nós, em essência, nascemos para nos interagir, nos relacionar um com os outros. Nós somos seres sociáveis. Então, esse é um primeiro ponto para reflexão. O segundo ponto, a segunda emoção, é a emoção da mágoa.
geralmente é aquilo que a gente não digeriu muito ao longo da vida, as mágoas que a gente vai guardando e que na verdade tem que fazer um trabalho mesmo para nos libertar, né? A mágoa ela costuma também falar muito alto nessa época do ano. E na verdade, a mágoa, esses tempos eu ouvi uma analogia que eu achei bem interessante. A mágoa é como se fosse uma fotografia que a gente faz de um determinado momento da vida e guarda essa fotografia na memória. A vida continua, o tempo continua caminhando, mas a fotografia tá lá, registrada, uma fotografia grande na nossa mente, né? Desse momento onde a mágoa foi gerada. E isso, na verdade, só faz mal, só tende a fazer mal. E talvez você está se dizendo agora, ok, eu sei, mas e aí, o que eu faço, né? O que eu faço com o outro que me magoou? Na verdade, a gente pode passar a se perguntar outra coisa. O que eu pude aprender com essa pessoa que não agiu da forma como eu gostaria que tivesse agido? O que eu aprendi com essa situação? Quando a gente começa a trazer essa responsabilidade para si, entender qual foi o nosso papel nisso, o que eu aprendi, o que eu extraio, e ao mesmo tempo fazer um exercício de olhar o todo e não olhar o recorte, isso ajuda bastante na dissolução dessa mágoa. O que eu quero dizer? Às vezes, nós nos magoamos com uma pessoa por causa de uma atitude que ela tenha cometido, mas se a gente for analisar todo o histórico dela ou dele conosco, foi apenas uma atitude. Então, será que vale a pena a gente se manter magoado por causa de uma atitude, né? Eu tô colocando mais aqui como um ponto de reflexão. Eu entendo que tem gente que sim, nos frustra, pisa na bola, nos decepcione muito, mas ainda assim a responsabilidade é nossa, de olhar para nós e saber qual foi minha parcela, o que eu pude aprender com isso, o que eu preciso aprender com essa história, por mais doloroso que seja. E claro, e aí vem um outro sentimento tão importante, que é como se fosse um antídoto da mágoa, que é o perdão, e que também tem a ver com a verdadeira proposta do Natal, né? E não só o perdão ao outro, como o perdão a si mesmo. Muitas vezes a gente tem que se perdoar para nos libertarmos de determinadas mágoas que a gente ainda carrega na nossa memória, no nosso coração, né? E esse perdão a si próprio, o perdão ao outro, não significa que você esqueceu e acabou. Não, a gente não esquece. A imagem pode continuar lá, a cena vai continuar existindo na sua mente. O que a gente faz é mudar o significado daquilo que um dia nos magoou. Então, à medida que se isso nos magoa ainda, é porque ainda há um significado profundo de dor. E esse significado a gente tem que aprender qual que é e aprender a mudar o significado. Então, quando nós conseguimos mudar o significado de algo que tenha nos deixado muito magoado, é um caminho sim para o perdão. Um outro caminho é o caminho da aceitação. E percebam que eu estou falando de outras emoções e outros sentimentos em paralelo. Então, aceitação. Aceitar o que aconteceu. A gente não consegue mudar o que aconteceu. A gente consegue mudar o que vai acontecer daqui para frente. Mas o que foi, já foi. Então, a aceitação, o perdão a si próprio e a mudança de significado. São alguns dos recursos que faz com que a gente olhe para essa fotografia da mágoa e sem sentir, sem que o sentimento venha à tona. Bom, um outro sentimento muito comum, e eu fiz até eu tracei aqui, né, que eu venho percebendo, observando para conversar aqui nesse vídeo, é o sentimento da nostalgia, né? Ah, como era bom quando nós nos reunimos na casa de fulano, de ciclano, quando eu ia para tal cidade, quando vinham para minha casa. Ah, como era bom naquela época, né? Então, a nostalgia é um outro sentimento que costuma vir com muita força nesse período. E sentir saudade
Sentir saudade, a gente tem que olhar o significado que a gente dá para essa nostalgia, né? Quando a nostalgia, quando a saudade, ela nos preenche de algo, um sentimento gostoso, bom, poxa, que delícia que foi aquela época, que legal que foi aquilo, que bacana, e isso nos dá paz, nos dá tranquilidade, é gostoso sentir, né? Não é à toa que vem a frase, recordar é viver. A questão é quando a gente se torna apegado à nostalgia e desenvolve um pensamento de que naquela época que era bom, naquela época que era legal, naquela época que era maravilhoso, e que agora tudo tá diferente, e que agora tudo mudou. Sim, as coisas mudam, as pessoas vão e vêm na nossa vida, as fases mudam, os ciclos encerram, novos ciclos são formados. Então, minha proposta aqui, com todo respeito ao que você estiver sentindo nesse momento, considere aquilo que você ainda tem para viver e principalmente aquilo que você pode viver hoje. Hoje, usufrua o melhor que você pode usufruir hoje, nesse momento, para que quando daqui 10 anos, de repente, a nostalgia vir, que seria a nostalgia de hoje, talvez, você tenha uma nostalgia gostosa, um sentimento gostoso de que eu vivi o que tinha que ser vivido naquela época, né? E lembrar sempre de tudo de bom que te aconteceu, naquilo que já passou, naquilo que já não faz mais parte. Então, também é um exercício mental, também é um recurso da nossa razão que a gente tem que usar a nosso favor nesse momento, né? E saber que não existe época melhor, pior, certa, errada. Existe a época que você precisou viver o que você tinha que viver e que hoje você, de repente, amadureceu, mudou, as coisas ao seu redor mudaram e que a vida, nesse momento, está te convidando a viver uma outra história que pode ser tão linda quanto a que você viveu lá atrás. Bom, esse vídeo vai chegando ao fim. É claro que existem vários outros sentimentos associados a esses que eu falei, outras emoções. Existem outros sentimentos que eu não citei nesse vídeo, que sim, eles podem surgir ou já está surgindo na tua vida nesse momento. Mas o mais importante é você entender que isso tudo é normal, é natural, nós somos seres humanos. Nós estamos aqui para aprendermos com a vida, nós estamos aqui para nos desenvolvermos. E algumas fases, algumas épocas da vida, é sim natural que esses sentimentos todos acabem emergindo dentro de nós. Então, esse papo, ele foi mais assim, ele foi breve, ele foi uma rápida explanação do que pode estar te acontecendo, ou com alguém que você conheça, inclusive, né? E entender que existe um sentimento maior que pode ajudar a curar todos esses outros sentimentos que eu citei, que é o amor, que, ao meu ver, é o verdadeiro sentido do Natal. E aqui eu não estou entrando em crença religiosa, mas sim, a gente precisa considerar e pensar qual é o verdadeiro sentido do Natal, né? Senão o amor, a celebração ao amor próprio também. A gente tem que considerar principalmente o amor próprio. E aí eu te pergunto, como vai o seu amor próprio? O quanto você faz por si aquilo que você tanto faz pelos outros? Será que não está na hora de você começar a fazer mais por você mesmo? A trazer o amor que você tanto dá para os outros, para você mesmo? Ou ainda esse amor que você quer tanto receber das pessoas, de repente nesse Natal, dê esse amor para você mesmo? Que tal, né? A gente tem que cuidar, proteger, acolher a nossa criança interior, né? E às vezes eu tô falando da criança porque tem todo também uma questão por trás, né? Uma magia, a questão de presentear, a gente logo pensa na criança e tudo mais, e aí às vezes nós esquecemos da nossa criança interior, né? Ela também precisa ser presenteada, ela também precisa de amor, de atenção, de afeto. Pense em tudo isso e faça o seu Natal. Se você vai passar eventualmente sozinho, não tem problema. Não tem problema no sentido do que Natal não significa número de pessoas. Natal é um sentimento.
Natal é a celebração, é aquilo que você sente. Então, eu te convido que você, né, a refletir sobre isso e que nesse Natal você faça dentro do seu ser o seu Natal. Que você possa, acima de tudo, se confraternizar com você mesmo. E que você possa dar todo o amor do mundo, primeiramente a você mesmo. Eu fico por aqui, te desejo boas festas, um feliz Natal e até o próximo vídeo.